nunca falei isso em entrevista. No dia que eu recebi as mensagens, foi na pandemia e o meu tio tava comigo, o irmão do meu pai. Ele é coordenador do departamento de engenharia química na UFRJ. E meu tio tava em casa nesse dia. E naquela época a gente fazia... Eu não sei, eu fui me sentir muito confortável com vocês. Eu vou entrar em detalhes que eu não entrei, mas... Se você não quiser, a gente quer te deixar confortável, é isso? Não, eu achei legal, tipo, a maneira que vocês trouxeram. Eu estava num grupo com alguns amigos meus, numa call do Meet, lembra? Quando a gente fazia esse call de Zoom, de Meet, pandemia? Aí a gente tava numa call de Meet... E como boa jovem que sou, inclusive tá até na minha bio, sommelier de fofoca. Falando, não sei o que, porque o grupo dos garotos heterotops se dissolveu. Aí falei, ué, como assim? Por que se dissolveu? Porque vazaram, estão falando que ia vazar coisa, que iam jogar pro ventilador, não sei o quê. Eu falei, não sei o quê, pressionei, mostrava. Só que na minha cabeça ia ser tipo, falaram mal de alguém. Claro. Não imaginei que iam ser crimes de ódio, entendeu? Bomba de homem, E tipo, né? o que eu achei foi, tipo assim, a pontinha do iceberg. Tipo, tem coisa que eu não pude nem divulgar na internet. Porque, tipo assim, era muito pesado. Tipo, apologia a estupro com alunas do meu colégio. Tipo, tinha isso no grupo, entendeu? Então, eu falei, cara... Foi no momento que eu percebi. Eu falei, cara, isso aí não é nenhum caso de racismo é normal. Mas eu falei, cara, isso aqui é grande. Isso aqui é muito grande. E a gente tava na pandemia. E, tipo... Meu único artifício ali era a internet. Então, eu fui lá. Primeira coisa que eu fiz, falei com os meus pais, falei com o meu tio. Falei, falaram isso aqui. A gente sentou, todo mundo na mesa. Eu tenho essa cena vívida na minha mente. O que a gente vai fazer? A gente fez uma reunião, tipo, as pessoas falam, Fatu, como é que foi o seu emocional? Eu tinha muita ciência que não era um problema comigo, que não era um ataque a Fatu, era um ataque, tipo, a um grupo de pessoas. Então a gente sentou como se fosse uma reunião de equipe. A gente falou, tá, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai divulgar isso? Porque a gente sempre tentou fazer isso de uma maneira muito correta. Muito. Então, se você olhar, eu não fui a pessoa que divulguei. Quem divulgou foram 2 amigas minhas do colégio. Porque eu entendi que eu não queria dar base argumentativa para as pessoas falarem que eu estou querendo ganhar algo em cima disso. Claro. Então eu falei, cara, eu não vou ser a pessoa a divulgar, mas eu dou autorização para vocês divulgarem as mensagens, borrem os números, borrem os nomes e coloquem isso no Twitter. E me marquem. Aí eu divulguei. Entendeu? Muitas pessoas falam, mas Fatu, que maneira fria de lidar. Só que eu falei, gente, isso não é... Depois eu posso ficar no meu quarto chorando, depois eu posso espernear. Mas agora não é o momento. Agora a gente tem uma coisa grande na minha mão. Existiu um momento racional pra depois você se permitir viver aquela sensação do que estava acontecendo de fato. Sim. Você tinha que resolver antes de sofrer. Só teve 2 momentos que eu chorei por causa dessa situação, tipo, toda. Foi quando eu dei meu depoimento na delegacia. É que pandemia foi um momento muito tenso. Tipo, isso era no auge do Covid. Aconteceu em maio de 2020. Tipo, no auge do Covid. E aí foi quando eu fui dar meu depoimento na delegacia. Quando eu fui contar o que aconteceu. Porque isso já tinha passado uns 2 dias, assim. Que aí foi... Porque aí era tweet. Aí era Thaís Araújo me mandando mensagem do nada, entendeu? Aí era eu ganhando muito seguidor. Aí era entrevista pra todos os grandes veículos de notícia. Aí foi o momento que eu sentei e eu tive que contar tudo o que aconteceu. Que eu falei, nossa, minha vida vai mudar completamente agora. Tipo, nem era sobre as mensagens em si, sobre, tipo, qual era o impacto. E a segunda vez foi anos depois, em 2022, quando eu fui escrever minha carta de apresentação para as faculdades. Eu tive que explicar por quê. O que era Fatu oficial? Eu brinco que eu tenho 2 personalidades. Eu tenho a Fatu Ndiaye, que tipo, quem eu sou com os amigos, e eu tenho a Fatu oficial, que é essa grande personalidade que fala coisas muito inteligentes. Eu não sou ela. Ela é tipo o meu alter ego. Aí eu tive que explicar como é que eu comecei a fazer isso e por que eu comecei a fazer isso, que me motivou. E eu tive que tipo, fazer uma autoanálise, assim. Eu falei, nossa, isso foi uma coisa que aconteceu. Mas só que eu sempre tentei lidar com isso de uma maneira muito racional e entender de que isso podia fazer diferença. Por exemplo, outra informação exclusiva. Gente, vocês são muito boas entrevistadoras. Ninguém nunca arranca quase nada de mim sobre esse assunto. Eu já tô falando coisas. Que bom que você tá à vontade. Tá se articulando pra gente ter uma lei de racismo nas escolas. Que maravilhoso. Tipo, a lei fato pra ela existir, entendeu? Pra gente... É um caso que vai ter impacto nas próximas decisões quando se trata de racismo na escola, entendeu? A gente agora já tá falando que tipificando a injúria racial como crime de racismo. Isso também teve o meu caso, tipo, juridicamente, eu quase não falo sobre a parte jurídica, impactou isso. A gente conseguiu responsabilizar a escola também. Porque, por exemplo, quando aconteceu, a escola não me chamou, tipo, a escola estava ciente que essas mensagens tinham viajado. Me chamaram depois que eu apareci no Jornal Nacional. Que me chamaram e citaram o nome da escola.
E me chamaram pra pedir pra eu apagar as postagens e fingir que nada aconteceu. Que a gente dá uma bolsa ali, a gente te ajuda ali. Então, tipo, sempre foi... Meu Deus! Exato. Então eu falei, cara, a escola precisa... E, tipo, no momento que os alunos... no momento que... Eu acho que foi uma decisão externa ainda. Foi uma decisão da vara judicial que os alunos deveriam ser suspensos. Porque a escola não queria suspender os alunos. Mesmo tendo provas físicas. Que foi dito porque que sempre quando aconteceu um caso de racismo na minha escola, tipo, eles me chamaram de macaca na escola. E eu... Era sempre, mas Fator, é sua palavra contra a deles. Só que não tinha isso. Eu tinha print, entendeu? Aí... Eu queria suspender. Só que no momento que eles tiveram que suspender, arrumaram professores, tutores de pandemia. Só que quando eu fui afastada das aulas, porque, tipo, como é que eu ia estar num ambiente... Porque foi no domingo que aconteceu. Como é que eu ia aparecer na aula segunda-feira? Claro. Ninguém nem se importou. Tipo, ninguém tava nem aí que eu apareci na aula. Tipo, eu não tive nenhum amparo acadêmico, entendeu? E, tipo, a minha vida acadêmica sempre foi uma das minhas grandes prioridades. Sempre foi algo muito importante pra mim. É nítido. E, tipo, eu fiquei 2 meses sem estudar por causa disso, entendeu? Porque, graças a Deus, eu recebi um convite pra ir pra uma escola incrível. Ganhei uma bolsa maravilhosa. Consegui fazer um ensino médio internacional que tava me possibilitando de dar fora. Só que isso foi um processo de 2 meses. Imagina, no meio da pandemia, eu ganhando 10 mil seguidores por dia, tendo que falar, as pessoas esperando qual vai ser a próxima coisa que a Fator vai falar, tendo que ir pra delegacia, tendo que ter reunião com o advogado. E na pandemia, assim, nada pra fazer, sem nem poder Você vivia sair. em torno disso. Sim, exato. Então foi um período bem difícil da minha vida, só que foi algo que foi necessário. Tipo, eu entendo que foi um episódio da minha vida que me fortaleceu. Não querendo romantizar racismo, porque eu odeio esse discurso de por que ela não foi forte que nem você? Não, você não precisa dar nenhuma satisfação de força, nem demonstrar nada. Mas esse caso, especificamente, pra mim, foi um divisor de águas pra eu me entender como Fator. Tipo, eu acho que foi aí que eu amadureci. Foi aí que eu, tipo, cresci, assim,